Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agora Pode Entreter. E hoje a conversa é sobre imagem, memória e tempo. Eu recebo hoje aqui no nosso Agora Pode Luiz Marchetti, um artista que transforma arquivos em experiência, história em sensorialidade e Cuiabá em narrativa. Com formação em Londres, trajetória internacional e raízes profundas em Mato Grosso, Marchetti constrói uma obra que dialoga com a memória histórica, a identidade cultural e os silêncios do passado. E agora ele lança O Portão do Inferno, Casos Arquivados, uma série de suspense baseada em fatos reais da Cuiabá dos anos de 1940, que estreia no cinema local segunda-feira. Luiz, bom te receber aqui, muito obrigada. Oi, Aline, obrigado, eu que agradeço. Que bom. Luiz, eu queria te falar, assim, a ideia de transformar esses arquivos históricos em uma obra de suspense, ela é um gesto poético com essa história que você escolheu? Olha, eu acho que eu preciso te contar a real, assim, esse projeto, esse percurso do arquivo público até o audiovisual, até o cinema, ele veio do Jefferson Neves, que é o pesquisador, que é o maestro, né, que ficou durante principalmente todo o período da pandemia, vasculhando o arquivo público aqui no centro de Cuiabá. Selecionou alguns casos, ainda que a maioria foram dados como suicídios, a gente sabe que não foram suicídios, e criou esse livro que foi publicado pela Terezinha, O Portão do Inferno, Casos Arquivados. Ele me levou e falou: "Marquete, queria muito que você lesse, que você considerasse". Óbvio que não dá para fazer todos os capítulos, porque aí seria uma série de nossa, nós estamos falando de 4 capítulos, 4 episódios somente, né. E aí eu pedi para ele fazer o roteiro, ele fez o roteiro. A Daniela Arantes, que é a nossa produtora, que é a produtora do Calme, do Centro Audiovisual, que já trabalha com a gente aqui em Cuiabá, que trabalha com os filmes do Nico e Lau, enfim, tudo que a gente produz aqui, topou fazer o projeto e conseguimos, através da CECEL, da Secretaria de Estado de Cultura daqui de Mato Grosso, através da Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, ganhar esse orçamento, que havia sido represado. Nós nem ganhamos, é um dinheiro que estava parado, que já ia voltar. Conseguimos, por um edital, por uma seleção, uma pontuação alta, para a gente estar fazendo esse projeto de 4 episódios. Então, eu preciso ser sincero com você que é um projeto que foi de uma grande pesquisa do Jefferson, e aí eu entro com a poética agora na adaptação imagética, né, em que vai virar fotografia, imagem, relação, montagem. Aí nisso eu acho que estou a direção. E assumindo mais ainda que eu sei que é clichê falar que cinema é um ato coletivo, mas esse filme foi muito coletivo. Foi muito coletivo, assim, a maneira que o diretor de fotografia, o Abramo, quis filmar uma história que é totalmente de terror, é horrível, é muita violência. Trouxe uma outra, sabe, uma outra abordagem, a montagem feita pelo Regis, João Regis, com músicas, com outra pegada, a música que o Jeff Neves também preparou pra gente. Então tem tanta coisa, tanta criatividade da equipe, que eu respondo a sua pergunta assim: a poética veio do coletivo, foi muita gente trabalhando pra caramba, além do grande elenco. Como é que foi, assim, essa relação com Jefferson, como é que surgiu e como é que vocês, definiram até, por exemplo, você falou que é uma história de terror mesmo, né, Uhum, pesada, a gente tá falando de crimes. uhum. Como é que vocês conseguiram trazer isso, assim, de certa forma, não deixar tão, talvez, trabalhar isso no cinema, assim, né, pra ser mais poético? Então, eu acho que a gente negociou, entende, assim, tem um núcleo que é um pouco mais suave, tem um núcleo que é um pouco mais engraçado, que tem romance, mas não tem como você falar de suicídio, de assassinato, de tortura, de 1945 no mundo, e o que estava acontecendo em Cuiabá, sem ser algo terrível, né. Então, a gente tentou contrabalançar, mas são cenas de muito impacto. E também tem, no meu diálogo do Jefferson, pedido que a gente de alguma maneira, mantivesse uma certa fidelidade, às vezes aquilo que ele acredita que foi verdade, outra o que foi do arquivo público,
porque todos os nomes foram alterados. A gente não tem nenhum nome, Real. principalmente dos antagonistas, principalmente dos justiceiros, entende? A gente não falou: "Foi fulano, foi esse aqui, foi aquela pessoa que torturava isso", porque era um movimento, se é que isso não existe ainda, meio que social, né. Então, quando conversando com Jeff Neves, a gente tinha essa indecisão. Quantos suicídios nós vamos manter como suicídio e quanto a gente vai contar que, na verdade, foram assassinatos, entende? Então tem um suicídio, que a única prova que diziam é que o menino viu o pai se matando, então tem essa cena, eu acho que é mentira, mas a gente filmou, como estava ali no arquivo, mas as outras a gente preferiu seguir o que realmente se falava, entende? Então Era um professor do Liceu Cuiabano, matou a prostituta, ele desapareceu. Ele não desapareceu, ele não evaporou, entende? Então, foi meio que negociando com o que está lá escrito e outra com o que se ouviu falar, né. chegaram a procurar, pessoas, familiares, amigos dessas Não, pessoas? Não, não, não não, não, fizeram não. essa Ia ser muito perigoso. entendi. Assim, é delicado esse tema, né. Eu desde jovem, desde criança, quando eu estudava aqui, eu já ouvia falar: "Cuidado se amanhecer lá no portão do inferno". Então, assim, a ideia do portão do É quase inferno um bicho-papão, né. é o medo coletivo, né. Se você errar, se fizer uma coisa errada, você pertence a uma capital que sempre teve a honra de falar: "Nossa cadeia é vazia". Demorou para entender o que que significa cadeia vazia, né. Então, é delicado. Eu entendo. O filme foi gravado em casarões, né, Sim. assim, um pouco pega ali os casarões históricos, tem uma coisa de sombra, chapada. Existiu aí uma intenção de transformar esse espaço em memória viva? E como é que você pensou essa Cuiabá? Mais como um cenário, como um personagem? Como é que foi isso? Olha, eu sou cuiabano e cresci num casarão, né, ali na Cândido Mariano, e a minha mãe vem de uma família da Antônio Maria, a minha avó era professora, foi professora do Palácio da Instrução, meu avô foi alfaiate, diretor da escola que hoje foi a Escola Técnica, Instituto Federal, o IF. Então nós crescemos nessa arquitetura, nesse desenho, nessa cidade que tinha esse formato. Claro que me interessava muito filmar ali, não só por dentro, mas as ruas, as vielas. E essa história do Portão do Inferno, esse roteiro do Jefferson, é muito sobre o encontro de 2 vizinhas. Se eu fosse falar, faz um resumo aqui, Marquete. É uma senhora preta que mora no centro histórico e que um dia recebe uma psiquiatra que está mudando para Cuiabá e que, por um valor muito baixo, que são os valores do casarão lá de Cuiabá, resolveu comprar um casarão aqui e um dia ela conhece a vizinha. A vizinha vem fazer um lanche, elas se conhecem, é período de carnaval, ela volta e ela começa a achar interessante o que a vizinha conta, até que ela começa a saber outras histórias. E isso também dialoga com um pouco das lendas, né, porque muitas das pessoas aqui viraram lendas. Falava-se muito que no centro histórico tinha um indígena fantasma, ensanguentado. Muita gente na época falava índio, né, agora fala indígena. Tem um índio ensanguentado que anda por lá à noite. Então, tem uma relação personagem, arquitetura, cidade, mas também tem uma valorização de um desmanche, né, porque essa região eu moro ali. Ela infelizmente está, principalmente nesse período da chuva, ela está caindo. Os casarões estão Eu acabei de abandonados. fazer um documentário no coração de Cuiabá. Cara, fascinante como nós temos locações maravilhosas, aquela escadaria, altura, iluminação, né, os casarões ali, e como isso não é valorizado, né. O melhor charme da cidade está lá, a Praça da Mandioca, né. Você recebe um turista, você vai levar onde? "Eu vou te levar para o shopping". Não, o charme é ali, né, o molho de Cuiabá é aquela região. Então eu acho que o Portão do Inferno tem essa intenção também, de valorizar o nosso centrão da capital. Agora, falando você falou da pesquisa que o Jefferson fez, queria que você falasse um pouquinho mais como é que foi esse processo de produção, Uhum. quanto tempo que levou essa pesquisa, criação do roteiro, filmagem, quantas pessoas estiveram envolvida, Tá. enfim, você até falou que é um projeto coletivo, né, é um projeto que mobiliza uma comunidade criativa. Sim. Então, assim,
É porque é muito tempo, né, o Jefferson ficou durante 2 anos, nessa pesquisa do arquivo público. Teve o lançamento do livro na Academia de Letras, enfim, esses foram anos. Eu entro quando ele entra no processo de cinema. E com a gente começou em 2023, quando ali nós começamos a fazer o projeto, pedi para ele que fosse montado o roteiro, era um roteiro muito maior. Começamos com as leituras, a nossa produtora Daniela Arantes começou a observar: "Isso aqui não é possível, isso aqui sim, isso aqui não", e fomos enxugando. E quando entrou o orçamento, que foi no ano passado, 2024, perdão, 2025, aí foi mais acelerado. Nós levamos mais ou menos 10 meses, que foi pré-produção, levantamento de cenografia, cenário e contratação de equipe, ensaio, o convite para a atriz de fora nessa participação, que a gente queria uma atriz de fora, porque é sobre uma pessoa de fora também, né, enfim, que vem para cá. Eu acho que o processo de cinema mesmo levou 1 ano e meio, 2. Ainda está levando, né, porque nós vamos fazer a projeção agora, na segunda-feira, mas o trabalho continua. Nós vamos tentar agora em pitching, que são as feiras de audiovisual, vamos tentar entrar em streaming, em festivais. Então, começou, o orçamento já acabou, mas agora é que a história de mercado começa, né. Aham. Tá Então, rolando em ainda. resumo, né, produção audiovisual não é tão simples assim, né, é uma coisa que Sim. leva, porque se você parar para pensar, apesar de você falar da produção de cinema ser os últimos 2 anos aí, teve todo o período já do Jefferson de Sim. pesquisa, depois mais um período de contato entre vocês ali de adaptação de roteiro, para daí, de fato, também recorrer ao recurso, né, ganhar ou conseguir o recurso, seja uma longa trajetória aí. Ó, Aline, a real é que o recurso não dá. Além de você ter o recurso, é impossível, com esse valor X, você fazer 4 episódios de meia hora, 2 horas de filme. Todo mundo sabe que não dá. Mas você faz parcerias, né, você ganha aquilo ali, você faz permuta desse aqui, você troca por aquilo ali, nós vamos isso aqui, quem que pode trabalhar como figuração por um cachê muito baixo? Quem que vai ser um ator que vai trabalhar por muito baixo? Meu salário, eu faço uma doação, entende? Para que você faça as coisas acontecerem aqui. Mato Grosso não dá para você falar que você faz cinema dentro de uma tabela nacional. Jamais, entende? Jamais. Mas se não for assim, a gente não faz nada, né, se não for assim, eu não faço teatro, não faço evento, não faz arte nem cultura no estado. Então, é algo que além de você ralar lá, até para construir o mercado, você sempre começa do zero, entende? Não é assim: "Ah, eu já tenho 40 anos de carreira", por exemplo, no meu caso, "agora eu já estou num tal degrau para ficar mais fácil". Isso não existe. Você começa do zero. Você sabe como é que é, né. É. E você falou de trazer uma atriz de fora, quem participa é a Maria Zilda, né, queria que você Sim. contasse como é que foi esse diálogo, e se ela traz, né, se ela conversa inclusive entre essa questão do local e o nacional, né, como é que foi esse encontro? Conta pra gente. Cara, óbvio que eu sou de uma geração que venera a Maria Zilda Bethlen, todo mundo sabe, né, então assim, é uma das musas do blasé, da musa, né, assim, inspiradora, agressiva, traiçoeira. Então acho que ela combinou muito com a personagem, Lucinda Porto. Ela é a psiquiatra Ela é que vem. antagonista. Não, a protagonista que é a psiquiatra, é a Ana Lúcia, que é a Carol Argenta. A Mar é Maria Zilda. E é Ela é a incrível, vilã. é incrível o trabalho dela, principalmente para cinema. Incrível, incrível. E assim, você Um tempo, um timing, assim, uma relação de olhar, as cenas que ela nossa, que ela tá, você vê, assim, articula de outra maneira, é incrível. eu vi você falando e realmente traz essa vibe de fã, sabe, seu Sim. olhinho até brilha, assim, de falar dela. Como é que foi dirigir ela, né, esse desafio, assim, de um ícone e você tá ali na direção? Ela é extremamente disciplinada, ela é e assim, acho que o ambiente, né, todos os profissionais, assim, eu trabalhei com Vera Capilé, a protagonista é Vera Capilé. Tem várias, né, tem Vera Capilé, tem Carol Argenta, tem Milena Machado, mas assim, da atualidade, porque a série acontece em 2 momentos.
1945 e 2014. Por que 2014 e 45? Porque são os 2 momentos em que Mato Grosso teve uma visibilidade nacional. 1945, Dutra, presidente vindo de Mato Grosso. 2014, Cuiabá tem a Copa. Então, nesses 2 momentos, nós existimos nacionalmente. Aqui era o período do nazismo, né? E aqui é um período que a gente está vendo aí, as pessoas pedindo a ditadura de volta. Então, aqui era uma força de garimpeiro, aqui era uma força de agronegócio. Mas muita vontade de acreditar que a ditadura foi algo bom, que é necessário fazer uma limpeza ética, entende? Assim, então, eh, como é que eu coloco isso com palavras fáceis? Eh, Essa relação de Mato Grosso com o Brasil pedia que a gente colocasse uma atriz, que correspondesse a esses personagens, entende? Que vieram de fora com essa ideia de que não é preto, não é índio, vamos trazer uma raça branca e vamos casar com italianos. Eu sou Marchetti, minha mãe da família daqui casou com Marchetti, né. Vamos alisar os cabelos. Você não deve comprar nada de indígena, porque se você tem uma peça indígena na sua casa, dá má sorte. Isso é um absurdo. Era para quebrar o mercado da arte, da cultura, da cerâmica indígena, era para falir o pouco que eles tinham para vender, para a gente dizimar aqueles que foram os que vendiam aqui. Então, dentro dessa situação que eu acho inicial, que é a origem de Mato Grosso, a gente precisava trazer esse outsider. Então aí foi Maria Zilda. Agora, a relação no set foi de todos os profissionais. Vera foi incrível, Milena maravilhosa, todo mundo muito bacana, entendeu? E, óbvio, você sentia isso, entendeu? Cada uma que entrava, cada um que participava, dava o melhor. Imagino. Agora falando um pouquinho mais da sua trajetória, você tem uma obra muito ligada à memória histórica, Sim. 60 anos depois, Mulheres de Resistência, parece aí haver uma urgência em resgatar, histórias. Isso é um ato artístico, político, os 2? Como que você avalia essa Olha, isso vem muito dos meus pais. Meu pai trabalhava com o carnaval cuiabano, com as baterias, era o Geraldo do MPS. E a minha mãe trabalhava muito com a poesia, declamou muito em praça pública, trabalhou muito com a professora Guilhermina Figueiredo, uma das mulheres mais importantes da literatura de Mato Grosso, da difusão da nossa literatura. Guilhermina Figueiredo era quem ensinava a declamar, a falar, oratória, tirar a poesia do papel. Apresentou muito na Academia de Letras, então eu já venho disso. E aí eu infelizmente, eu não tive essa sorte que agora os outros cuiabanos têm, que é ter uma universidade de audiovisual. Na minha época eu não tive, né. Então eu precisei sair daqui. Fui estudar fora, ganhei bolsa, fui premiado, o art enfim, na Inglaterra vivi 21 anos. Mas quando eu voltei para cá, meu primeiro trabalho foi uma pesquisa da minha mãe de muitos anos, que chamava Resgate. Quem está no centro da América do Sul. Foi meu primeiro trabalho quando eu voltei para cá, um doc TV para TV Cultura, que foi comprado pela TV Futura, e que inclusive no ano de 2024 foi selecionado em todos aqueles doc TVs que aconteceram em 2007, 2008, para ser reapresentado na Caixa Cultural. Ali, através das entrevistas da minha mãe, que eram com pessoas que dão nome às ruas de Cuiabá, quem que é essa pessoa? Quem foi esse daqui? Entende? Eu percebi o quanto a nossa memória estava sendo apagada. E nesse mesmo momento, eu estava conhecendo melhor a Larissa Freire, filha do poeta Silva Freire, a quem eu cresci admirando, porque minha mãe trabalhava com Silva Freire, na declamação, na poesia, na performance. Então eu percebi que a gente precisava, de alguma maneira, resistir a um apagamento, que a gente tinha direito não só à memória, mas de considerar que a nossa cultura, que o nosso linguajar, que a nossa fala, que as nossas poéticas poderiam estar mais vitrinadas. pode dizer que é reescrever o olhar sobre o passado? É, também, né.
não é só reescrever, mas acho que aflorar, do jeito que era. Eu não vou nem vou tocar nisso, só de colocar aqui, eu não preciso reescrever a obra de Freire. Só de você ter contato, quem lê um livro de Silva Freire, aquilo vai te dar um troço, entende? Nem sempre se agradar ou desagradar ou te confundir, mas ela vai te levantar para alguma experiência, entende? Então acho que eu sempre senti isso, que a gente precisava e não só com Freire, não só com, enfim, a memória das famílias que minha mãe tanto investiu, mas com tudo, né, com a nossa gastronomia, com a nossa arquitetura. Então eu venho dessa escola, sabe. Óbvio que eu queria falar com o popular. Eu dirijo os filmes mais populares de Mato Grosso. Eu dirijo os filmes de Nico e Lau. Nico e Lau, uma criança ou uma pessoa de 80 anos adora, em qualquer região, numa aldeia indígena, ou num quilombola, ou numa cidade, entende? É uma comunicação popular. Então, de alguma maneira, eu senti que a gente precisava fazer isso desde que eu voltei. E fico muito contente que isso está acontecendo. Assim, e com certeza isso não sou eu, isso vai passar por mim, entendeu? Porque eu já devo estar indo embora. Oh, Mas exagero, mas é vai. verdade, é verdade. Eu sinto que agora essa geração que está entrando aí, graças a Deus temos ótimos cineastas, diretores, eu dou aula de direção, está vindo com essa vontade, não só de entrar no mercado internacional, mas de levar as nossas poéticas também. Agora você já contou várias histórias. Que história que você acha que Cuiabá não contou de si mesmo ainda? Ou que talvez você tivesse com vontade de contar também? Olha, nós temos projetos interessantíssimos. Eu estou trabalhando agora com João Carlos Ferreira, historiador. Acabamos de fazer um documentário. Eu sempre trabalho muito com uma poeta que chama Dani Paula Oliveira. Então eu trabalho muito dos diálogos, entende? Eu gosto muito, a minha formação antes de cinema foi belas artes lá na Inglaterra. Então eu gosto também de mexer com a nossa fotografia, com a nossa relação com o som, com a videoarte, com os artistas daqui, os ateliês. Eu acho que eu quero cada vez mais contar uma história que a maioria das pessoas aqui não tem acesso, que são esses diálogos com os nossos artistas, entende? Eh, a Dir Sodré já foi embora, né. Quantos artistas nós já perdemos? Então eu acho que cada vez mais eu tenho essa vontade de aflorar nos meus trabalhos esse diálogo com esses artistas. A verdade é que até o cartaz do Portão do Inferno é feito por um artista. A gente está bombando um mega artista de Mato Grosso, que é Gonçalo Arruda. Muita gente nunca ouviu falar Gonçalo Arruda. Uhum. Hoje na novela da Globo, os quadros dali são de Huberto Espíndola e de Gonçalo Arruda. Coração Acelerado, uma novela que está hoje. Mas quantos cuiabanos, quantas pessoas aqui, seja ela endinheirada, seja ela de qualquer classe, sabe que isso está acontecendo. Então, eu acho que mais do que uma história que precisa ser contada, porque aqui tem muita história, né, ali, muita história. Eu acho que é uma estética, uma dedicação, uma delicadeza. Eu gosto muito das pessoas que têm essa delicadeza de criar. Eu acho que são esses diálogos que eu quero aflorar, e que eu já estou aflorando. Você falando dos artistas, eu lembrei do Salão Nobre. Você lembra que tinha as exposições e tal? E a Sim, gente tinha no Giovanni, Bazar, e aí tem, sim. o próprio Adi. E a gente tinha, assim, público que vinha de fora, europeus, tal, pagando caríssimo nos quadros, enquanto aqui não se valoriza a nossa arte, né. A gente vê as pessoas de fora comprando os quadros aqui por um preço, né, bem alto e levando para fora essa arte, enquanto a gente mesmo não valoriza o que a gente tem. Nem Os sabe, nossos tem gente que nem artistas aqui, sabe. né. Hã. Isso é uma loucura, porque é difícil até de acreditar que nós já tivemos momentos melhores, né. Como as artes plásticas, as artes visuais em Mato Grosso já foi melhor, já tivemos mais galerias, uma galeria imensa na Cândido Mariano. Tinha a própria galeria ali da onde era a secretaria, né, o antigo Sim, hotel o ali antigo na hotel ali embaixo. Getúlio Vargas ali. Então eu tive a sorte de ter dirigido o último Salão Jovem Arte de Mato Grosso. No momento em que a Bienal de São Paulo está bombando, e muito do orçamento vem do agronegócio, a gente vê que Gervane de Paula, esse esteve na mais recente Bienal, Naine Terena conseguiu chegar em alguma parte de curadoria, principalmente,
revitalizando essa urgência, né, da arte indígena, do pensamento, da poética indígena nessas vitrines, mas aqui muita gente não só não conhece, como ainda nem sacou a questão do patrimônio também, entende? A questão do orçamento, que é investimento. É é é é uma pena, É, a gente tem que lamentar. né. Por outro lado, eu acho que o cinema ou o audiovisual, você tá aí com 40 anos de carreira, né, a gente vê um momento talvez singular também para o nosso cinema. A gente teve aí o filme Cinco Tipos Sim, de Medos ganhando do Vini. exatamente, 4 quiquitos, né. A gente tem também, o filme da Mãe Bonifácia com a Zezé Mota, a gente tem agora Maria Zilda Composição, então a gente também tem um pouco mais de artistas nacionais vindo produzir aqui, participar de produções locais ou filmando aqui em Mato Grosso, né. Que você acha que está acontecendo com o cinema de Mato Grosso? Você acha que realmente é um boom ou isso ainda é assim, como que eu diria, houve um entusiasmo, houve o deserto, o que que acontece? Que diferencia também um momento do outro dentro do audiovisual? Olha, assim, não tem como não falar que esse é o presidente do Brasil, Lula. Seria muito medíocre e seria hipócrita se não falar que foi ele que fez isso. Porque a cultura no Brasil é uma montanha-russa, né. O que um constrói aqui, outro destrói lá. Não pode dar visibilidade, aquela ciumeira, e quem sai prejudicado nisso é o mercado do artista. Mas felizmente, agora, nessa gestão, está vindo um orçamento através da Lei Aldir Blanc, um grande orçamento pela Paulo Gustavo, que está revitalizando essa montanha-russa, que às vezes está alta, às vezes está baixa. Porque nós já tivemos em Cuiabá, inclusive, melhores festivais de cinema. Nós já tivemos muitos cineclubes, nós tínhamos vários cinemas de rua, não era cinema de shopping, entende? Então nós também já tivemos dias melhores. O que eu sinto agora, Aline, é que os políticos, os líderes, estão percebendo que a indústria criativa dá muito mais lucro do que a indústria automobilística. O Portão de Inferno que nós fizemos, diretamente foram 74 famílias, 74 profissionais e 74 famílias. Mas é muito mais do que isso, é muito, muito mais, ainda vai ser, eu ainda vou entrar em feira, né. Então eu acho que o pouco que os políticos se dedicam a entender que a arte, que a cultura é uma grande ferramenta de transformação, de visibilidade de mercado, isso está ajudando a dar para gente essa sensação de que o cinema está crescendo aqui. Obviamente, também pelo investimento educativo, nós temos uma universidade, né, nós temos profissionais hoje impecáveis, Você acha que então tem a ver também com a nova geração? Essa nova geração com esse olhar mais para esse audiovisual? sim, concordo Porque a gente total. tem uma geração que já nasce com um celular, Lá, tá vivendo com é, de vídeo, né. Óbvio que é diferente de produção de rede, mas querendo ou não vive disso, né. A sim, gente tem influência disso, acho que tem sim, isso. total. Tem influências boas, tem influências que eu não acho que são tão boas, a Hã, velocidade, a questão de ser raso, eu sei de tudo, mas eu sei de tudo nada. aham. Mas eu acho que já tem essa educação para a dinâmica do audiovisual, né. Agora, se ela vai ser, profunda, se ela vai ter uma leitura, uma interpretação mais coesa, é outra questão, né. Mas eu acho que vem dessa acessibilidade do audiovisual agora, através do telefone celular. Mas dá para falar que Mato Grosso está furando as bolhas dos grandes centros? Porque, me lembrando, assim, talvez de uns 20 anos atrás, Sim. a gente tinha um pouco mais de dificuldade de furar essa bolha, de Sim. chegar para os grandes centros ou os grandes centros olharem para cá. Você acha que está começando a ter uma inversão e de furar mesmo essa bolha de chegar e ter esse Sim, alcance? porque eu acho que também está tendo essa cobrança da cota, né. Agora a indústria audiovisual no país pede que haja uma cota no centro-oeste. Então é preciso que aqui se movimente essa indústria, porque é uma indústria xoxa, sabe, que agora está sendo revitalizada. Então essa cota força isso, assim como pede que tenham mais mulheres dirigindo, mais mulheres na direção, no roteiro, mais pessoas pretas, mais, pessoas trans, LGBT. Então, Mato Grosso está conseguindo, através desse incentivo federal e por uma
ótima parceria da gestão desse orçamento local do governo de Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, para que esse dinheiro realmente chegue aos artistas, entende? Então acho que esse é o grande momento. Eh, e claro, tem uma curiosidade nacional, né, desde que eu era criança eu já assistia, eh, Jorge Amado na televisão, o sotaque baiano. Agora as pessoas estão entrou a Bela Campos. A Bela Campos teve a novela Pantanal, o Remix, né, o re enfim, tem uma curiosidade por um outro lugar, por esse Brasil tão de dentro e tão desconhecido. Para mim um dos melhores filmes do ano passado foi Oeste Outra Vez. É um filme de Goiás. Então, eu acho que a gente está num bom momento, principalmente se esse fluxo que vem de Brasília, nesse governo, continuar tendo tão boa gestão como está tendo agora. Falta na verdade, acho que talvez falte uma política de fato, né, uma Sim. política pública voltada para isso, para que não fique justamente dependendo de governos, né, para que ela Uhum. possa ser mais perene. Independente também, né. Exatamente. Agora assim, a gente falando um pouquinho mais de filmagem, assim, existe uma estética matogrossense, uma forma de filmar o calor, a luz, a história, diferenciada aqui? Olha, De captar o Marcelo talvez Dias, que isso. é para mim um diretor de fotografia, um diretor incrível, sempre antecipou, né, visionário que aqui é, sem dúvida, um dos melhores polos de cinema mundial, porque você tem uma luz incrível, uma temperatura para filmar maravilhosa. Eu filmava em Londres, era horrível, era horrível. Eu filmava nessa época com película, era patrocinado pela Kodak, era horrível. Você ir para um lugar, eu lembro quando eu fui filmar no País de Gales, foi deprimente, assim, todo mundo na era não era neve, mas era congelante, entende. Aqui não, mesmo que esteja quente, você vai para uma sombra. A gente filmou aqui na beira de rio, é tranquilo. Você tem problema com mosquito, você tem problema, né, suar, tem toda hora tem que secar, pá-pá-pá, refazer, mas o ambiente favorece. Eu particularmente não acredito que haja uma maneira só de fazer cinema mato-grossense, porque nós não existe um mato-grossense, não existe, eu sou cuiabano, não existe um cuiabano. Eu me acho super cuiabano. Na minha família a gente fala "gode que", "ah, para, vote". E talvez eu não fale isso aqui, né, mas, a minha maneira de filmar um filme, de conceber uma criação, eu mesmo já quero que a outra seja diferente. Agora eu estou fazendo um filme de terror, Portão do Inferno é terror. O meu próximo trabalho não vai ser, entende. Meu trabalho anterior, que eu fiz antes desse, foi um documentário sobre mulheres nos bastidores da política de Mato Grosso, completamente diferente. Porque a gente também quer trocar, eu também quero aprender, eu quero diversificar, eu quero entender uma outra linguagem. Então eu não acredito que tenha uma maneira única de se dizer mato-grossense, mesmo que é um sol que arde para todo mundo. Agora voltando um pouquinho, você estava falando dessa questão da economia criativa, o cinema ele fomenta, né, ele fomenta, várias redes, hotéis, figurino, transporte, técnicos, atores, enfim, é uma cadeia realmente produtiva que você está fomentando. Você falou de 74 Hum. famílias nisso, então a gente está movimentando ali. O audiovisual é um motor real, assim, da economia criativa, e dá para se falar, por exemplo, a gente fala muito do agro como essa força econômica, mas a cultura, ela também pode ser esse eixo de desenvolvimento? Totalmente. O novo Mato Grosso aqui, esse grande polo, essa plataforma de difusão artístico-cultural do Brasil que está sendo criado aqui com dinheiro público, com nosso dinheiro, né, aqui próximo a Manso. Se ele não for isso, o que que ele vai ser? Se esse lugar, se esse ambiente não for uma grande plataforma para todos nós artistas pudermos trabalhar ali, o que que ele vai ser? O que que ele não pode ser? Ele não pode ser uma minoria da ponta, né. Um triangulinho ali da alta sociedade, da elite, conversando com a elite mundial. Se for isso de novo, vai ser muito decepcionante, né, muito. Hoje, a gente mais do que a Loki, é a calorosa. Qualquer governador, qualquer primeira dama tem que conhecer a calorosa, porque senão é o assessor dela que é ruim, entende?
É muito fácil você pegar uma assessora, eu trabalhei com muitas primeiras damas, assim, com vários políticos. É muito fácil você falar o óbvio, entende? Você conduzir para Chanel se a pessoa não conhece o Einstein Hawking, que é um designer de moda daqui de Cuiabá, entende? Incrível. Meu avô era alfaiate. E é muito fácil um assessor que não conduz os políticos para a urgência daqui. Você entende o que eu estou falando, Aline? Entendo. Na verdade, nem é o erro da primeira-dama e do político, é uma assessoria ruim. Então eu acredito que esses lugares, esse ambiente que estão sendo criados, eles precisam de uma outra mentalidade, de uma outra assessoria, que a gente volte sabe, a prosperar enquanto mercado. Entendo. E o que que falta então para o Estado entender que investir em cultura é investir em identidade e em futuro? Ah, eu acho que um pouco de educação, né, educação, acredito muito na educação, no fomento de público, né, tudo bem, Niquilau qualquer lugar que eu chego, mas isso foi fomentado, né, tem 35 anos de carreira que eles estão fazendo isso, né. Justino Astrevo, antes de ser Lau, ele é um cara formado em letras. Lionier, vida inteira está estudando, está aprendendo, é cenógrafo, é ator, é tudo. Lionier é o Nico. Então é uma permanente educação, né, para que a gente possa melhorar principalmente o público, através da demanda, porque a demanda já existe. Vou falar aqui a real, o Portão do Inferno abriu meio-dia a venda a doação dos ingressos. Meio-dia e 2 minutos está esgotado. Nós esgotamos ingressos em 2 minutos. A gente já tem que procurar outra sala de cinema. Vai ter que ter outra sala, já te falei isso. Ou seja, tem uma demanda gigantesca. O que tem de gente que me procura para dirigir filme, entende? Então nós temos uma demanda, o que precisa é uma consciência. E a gente tem políticos, né, nós temos vários políticos. Eu vou mencionar Beto 2-1. Ele é considerado, né, eu sou deputado, trabalhei com Beto. É uma disciplina de investir na cultura. João Carlos, que é também, foi secretário de cultura, né, a Carlina, que, nossa, briga pela memória, pelo teatro. Então nós temos no histórico de Mato Grosso, Luiz né. Borges, a gente tem esse Sim, no mas eu estou festival. falando que adotam o movimento político também, né, já foram líderes políticos, que estão tentando de alguma maneira, difundir, o poder desse mercado. Para mim é educação, educar não só o fomento da demanda do público, mas principalmente dos líderes. E você, Marquete, transita justamente isso, né, entre o cinema e a docência. Sim. Então, como o professor alimenta o cineasta e como o cineasta provoca esse professor? Olha, eu acho que é uma negociação também. Primeiro porque depende de onde é que eu tô, né, o teatro, o cinema, ele pode ser terapêutico, né, tem gente que faz isso para uma terapia, para uma questão psicológica, você que está estudando psicologia, falar melhor, mas ao mesmo tempo precisa saber que isso é mercado. A primeira coisa que eu falo para os alunos, isso aqui é mercado, você precisa ter um bom produtor, uma boa produtora. O seu sonoplasta tem que ser do bom, o som tem que melhorar, o áudio tem que ser melhor. Então, eu acho que é aí que vai, sabe, eh, uma hora é uma concessão, não tem dinheiro, não ganhamos nenhum edital, nós queríamos trabalhar com isso, não tem galeria de arte, nós queríamos fazer filme e arte, mas não tem museu em Mato Grosso. Aí a gente faz o quê? Guerrilha, né, cinema de guerrilha, aí é o artista. Agora, quando você é o professor, você tem que difundir, né, Aline, o ideal, que seria que esse mercado já tivesse com uma estrutura, coesa para a realidade de uma capital do Brasil, né. Assim, Mato Grosso hoje já era para estar com uma Cuiabá com muito mais galerias, com muito mais museus, com muito cinema. Não era para a gente estar aqui falando de um início, né, era para no mínimo estar falando de uma continuidade. Mas aí volta aquela velha história de começa e acaba. Agora, já que a gente caminhando aqui para o final, eu queria que você falasse pra gente o que que ainda te move, né, Hum. nessa trajetória do cinema, da própria docência, são as memórias, são a injustiça, a beleza de tudo um pouco, o desejo de contar o que que poderia, aquilo que poderia se perder, mas eu queria também que você aproveitasse para deixar uma mensagem e convidasse o pessoal, né, para assistir. Eu sei que acabou, esgotou, mas depois do cinema, qual
Quando que o pessoal talvez possa ter acesso também a essa série? Conta aí pra gente também. Olha, a história do Portão de Inferno está começando, né, nós provavelmente vamos abrir outra sala e vamos pra feira e vamos tentar colocar em streaming. Então, vamos ter outra difusão, com certeza. Até para essa segunda-feira algo vai ser resolvido, eu tenho certeza disso. Mas o que eu acho que me move é conversar, é isso que a gente está fazendo aqui, entende, assim. Eu acho que um livro é para isso, um filme é para isso, é para você dialogar. Eu aqui estou falando com você, mas eu também estou me conhecendo, tem que ter algo de autoconhecimento, o quanto eu me identifico, entende. Eu acho que é isso, a gente promover a delicadeza, através dessas trocas, sabe. Eu me melhoro na te conhecendo, falando sobre isso, apresentando isso, e vamos de alguma maneira progredindo, não só a linguagem, seja ela literatura, cinema, mas enquanto ser humano. Claro que às vezes, como no Portão do Inferno, ele tem que funcionar como uma denúncia, né. Portão do Inferno é totalmente denúncia. Você vê ali, quando você está assistindo o filme, você vai falar: "Isso aqui é uma denúncia", tá, é explícito, é denúncia. Mas tem a sua poética, né, então eu acho que eu sou movido por essa vontade de conversar, de trocar, alternando um pouco de suavidade e um pouco de denúncia. Maquiade, queria muito te Eu agradecer, que não só agradeço. por você estar aqui, mas por todo o seu trabalho, pela sua trajetória, por essa capacidade de transformar, um arquivo em arte, sabe, transformar histórias, de contar histórias da maneira que você conta. O Portão de Inferno no Inferno eu não assisti ainda, mas, né, quero ir segunda-feira lá, mas é um convite também para que as pessoas possam entrar nessa história, senti-la, conhecer um pouco mais dessa história. Essa não é tão bonita, mas a gente tem muitas histórias e Sim. mas precisam ser contadas também, não podem ser escondidas, porque eu acho que, assim, quando a gente não, sabe da nossa história, a gente perde, né, a gente perde identidade, Sim. quando a gente não valoriza a nossa história, seja ela boa ou ruim. Eh, Enfim, é isso. Quero convidar todo mundo para ficar ligadinho das próximas notícias do Portão do Inferno, para saber onde assistir, para quem não conseguir ir no cinema segunda-feira. E para você que nos acompanhou até aqui, continue com a gente, acompanhe a gente nas redes sociais, no Entreter, no leiagora.com.br. Muito obrigada.